Meus amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Terminando hoje o estudo do Evangelho de João com o capítulo 21. Vamos ver o que esse maravilhoso tem a nos ensinar e também, como é um estudo específico de um capítulo, não vou ficar falando João capítulo 21 toda hora. Vamos iniciar. Versículos de 1 a 3. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar do Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E, naquela noite, nada apanharam. Versículos 4 a 6. E, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Vemos aqui uma parte histórica, né? Estão contando um ocorrido, uma história que aconteceu pós-ressurreição de Jesus, um determinado período de tempo depois. Versículo 5. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe não. É interessante que mesmo após a ressurreição de Jesus, os apóstolos tendo visto Jesus, Jesus chamando eles de filhos, e os discípulos ainda não haviam reconhecido ele. Versículo 6. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não o podiam tirar pela multidão dos peixes, né? Percebemos aqui que, mais uma vez, Deus, o Pai, através de Cristo, fez um milagre maravilhoso. Versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Percebe que João, quando ele fala dele mesmo, ele escreve em terceira pessoa. E, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. É interessante que eu não lembrava desse ponto aqui, né? Que Pedro estava despido. É interessante como João faz questão de escrever alguns detalhes, né? Eu imagino a pessoa pescando despida, que frio poderia estar, né? Versículo 8. E os outros discípulos foram com barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Um côvado hebraico equivale a 44,5 centímetros. Aí você pega esse valor, multiplica por 200, para dar em centímetros, né? 1 metro tem 100 centímetros. Aí você faça a conversão, ou eu posso colocar em outro vídeo, futuramente, explicando essas conversões para os irmãos, tá bom? Seria mais inteligente. Versículo 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e o pão. Versículo 10 a 12. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. São muitos peixes realmente. E, sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Agora eles sabiam. Muito interessante essa colocação, né? Versículo 13, 14 e 15. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado entre os mortos. Antes de continuarmos, quando a Bíblia diz que Jesus ter ressuscitado, não foi Jesus que ressuscitou a si mesmo, foi o Pai. Deus, o Pai, ressuscitou Jesus. No próximo domingo, vamos começar a estudar o livro de Atos dos Apóstolos. E vamos ver na Bíblia o que a própria Bíblia fala sobre isso, que é exatamente esse ponto. Jesus não se auto-ressuscitou. Ele foi ressuscitado pelo Pai. Versículo 15. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Versículo 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me?
Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Sabe por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque Pedro negou 3 vezes. A Bíblia não explica a situação de Pedro ter ficado triste. Ela não coloca aqui. Mas muitos tendem a compreender, ou explanam, que foi porque ele se lembrou que ele negou Jesus 3 vezes. Muitos tendem a ter essa ideia. A Bíblia não cita, então não posso falar. Versículo 18. Na verdade, te digo o quê? Quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, entenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras, né? Interessante isso aqui. O que Jesus falou no versículo anterior? Ele está dizendo sobre o quê? Quando você tiver mais experiente, Pedro, não te guiar, né? Jesus não ia, desculpa, Pedro ele não ia mais fazer o que ele queria, ele ia ser guiado pelo Espírito Santo. Então Jesus está fazendo essa colocação. E depois disto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isto, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que nascia se recostava também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? 22. Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Isso aqui, a gente percebe um corte, né? A gente percebe que Jesus deu uma cortada em Pedro. Pedro, se preocupe com a sua vida. Isso aqui é muito importante, porque infelizmente muitos cristãos não se preocupam com a sua vida, se preocupam com a vida do próximo. Quando a Bíblia diz vigiar e orar, a Bíblia não está mandando eu vigiar o vizinho, meu amigo, meu primo, meu irmão. Não. Eu tenho que vigiar a minha vida. Eu vou responder pelos meus atos e o terceiro vai responder pelos atos dele. Então nós temos que nos preocupar conosco. Eu tenho que me preocupar em quê? Seguir Jesus. É isso que Jesus está dizendo aqui. 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Isso aqui é interessante. Se nessa época aconteceu isso, imagine hoje. Olha só, e olha o que Jesus falou, né? Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que tu tem a ver com isso? Não coloca o nosso português atual. Aí entre eles ficou dito: João vai ficar vivo até Jesus voltar. Só que não é isso que Jesus disse. A própria carta de João fala sobre isso. Não é isso que está dizendo. Não é isso que está escrito. Olha, por isso que no versículo 23 ele coloca: Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Se nessa época, com o próprio Jesus falando, os discípulos, os próximos, começaram a falar isso aqui, imagine hoje. Você entende que nós temos que sempre estar com a escritura aberta? Por isso que tem igreja em cada esquina. Por isso que cada um prega uma coisa. Todo mundo diz que tem a verdade. Por quê? Porque está lendo o que acha. Ninguém está abrindo a Bíblia para ler. E o versículo 23 é o maior exemplo disso. E ele coloca, vou reler a parte 23 que faltou ler novamente, né? Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? O que ele está dizendo? Jesus não disse, João vai ficar vivo até que eu venha. O que Jesus disse? Se eu quiser que ele viva, o que te importa? Então nós temos que tomar cuidado, porque hoje o sistema babilônico, todo esse sistema, está cometendo esse erro aqui. Um lei entende de um jeito, o lei entende de outro, o lei entende de outro, mas não abre a Bíblia para explicar a Bíblia, para mostrar o que é a verdade. A pessoa pega um versículo isolado e começa a pregar besteira, vozes da cabeça dele. É isso que está dizendo aqui. Isso é um exemplo muito claro. 24. Esse é o discípulo que testifica destas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. 25. Há, porém, ainda mais muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita,
Cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. O que que João está dizendo? Aconteceu muito mais coisas, mas eu não fui guiado para escrevê-las. Por isso, quando você vai ler o Evangelho de João, ele é um evangelho diferente de Mateus, Marcos, Lucas. Ele tem certas coisas que lá não tem, certas características, certos pontos. Por quê? Porque dentre eles, ele era o mais amado, mais chegado e tinha mais conhecimento de Jesus, né? João realmente escreveu literalmente o que viveu ao lado de Jesus. Meus irmãos, que possamos ter compreendido, que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.